E aí, turminha, tudo beleza com vocês? Wesley Rocha falando. Hoje eu recebi um desafio bem interessante. É um aluno do Sobre as Águas. E o grupo lá tem uma troca muito gostosa entre diversos participantes. E sempre que eu posso, eu tento, na medida do possível, ajudar quem precisa de esclarecimentos. Bom, hoje chegou um desafio pra gente aqui. Eu vou passar aqui para vocês. O negócio é o seguinte. Com a curva IDF, calculei a intensidade de chuva 141,44 milímetros por hora, tempo de contribuição de 10 minutos, ok, e tempo de retorno de 25 anos. Me foi requisitado que eu validasse esse valor estimado de vazão da curva IDF com algum dado histórico. Possivelmente ele deve ter pego isso aqui de alguma curva IDF já feita. Alguém possui alguma sugestão de como fazer isso? Parampapam. Considerando que os dados das estações pluviométricas são chuvas diárias, não chuva de hora em hora ou chuva de 10 minutos, agradeço desde já. Olha, é um desafio clássico da hidrologia e eu estou aqui, no caso, para tentar ajudar ele. Vamos ver se a gente vai conseguir ajudá-lo, certo? E ao longo desse tutorial você vai ver um pouco sobre o potencial de como utilizar as ferramentas certas, vão reduzir teus erros e melhorar a tua acurácia nas estimativas dos parâmetros de projeto, como a IDF, beleza? Bom, eu tô aqui com o meu QGIS aberto, meu template. A chave do QGIS é trabalhar com template, gente. Estou aqui com a minha localização desse projeto. Bom, o que me interessa aqui é saber qual é a IDF que está mais próxima nesse local. Eu sempre gosto de olhar primeiro um pouco sobre o terreno, que eu sou curioso, tá? Vou ativar aqui no caso meu outdoor, onde eu consigo enxergar melhor essa topografia. Vou colocar aqui no fundo os talvegs do IBGE. Bom, bem legal, não? Agora que eu consigo enxergar um pouco melhor essa coisa da topografia versus hidrografia. Isso aqui é para deixar você de boca aberta, porque a ideia é te provocar a utilizar essas ferramentas. Bom, nós estamos aqui com o nosso ponto, nosso local de projeto, e agora eu preciso enxergar uh, as minhas equações de chuva e fluviométrica. Olha, as luzinhas aqui temos as equações, as estações fluviométricas consistidas da ANA, e nessas bolinhas azuis claro aqui nesse ano, temos as estações pluviométricas consistidas da ANA. Claro, se eu quiser ver todas as estações pluviométricas, né, bruta e consistida, eu consigo ver aqui, ok? Todas as brutas, mas eu quero ver só a consistida. E eu estou vendo que tem uma consistida aqui do lado, olha só que legal. Deixa eu colocar aqui esse Google sem esses labels. Temos a estação de árvore grande, então eu vou clicar aqui em árvore grande. Vou pegar aqui no caso essa informação. Olha como foi fácil eu encontrar próximo aqui, né? Uma estação do meu local de projeto. Vou copiar o meu valor de atributo, que é o código da estação. Vou levar lá para o HidroWeb. Maravilha. Tipo de estação pluviométrica. O código eu colo, consulto. Árvore grande, confirmei. É sempre bom confirmar o nome da estação, tá? E eu vou baixar na extensão MDB, ok? Vou clicar aqui em baixar arquivos. Baixei aqui minha estação, ok? Deixa eu ver, é isso mesmo. Vou colocar aqui no minha estação, ok? Minha estação. Salvei. Bom, Wesley, eu vou, no caso, descomprimir minha estação aqui. Extrair tudo. Pode ser aqui mesmo. Não tem problema algum. Para de ficar olhando para os meus arquivos. Tá uma bagunça, mas eu prometo que eu vou arrumar. Desde que eu comprei esse computador 2, eu estou tentando arrumar esses arquivos. Bom, estamos aqui com o nosso arquivo em MDB. Wesley, mas essa extensão de arquivo é muito complicada, cara. Você vai olhar no Microsoft Access? Não, nós vamos baixar um software da HANA, aqui em Downloads, chamado Hydro. Beleza? Então você vai baixar aqui no caso do teu instalador o Hydro, um software, você vai instalar e agora nós vamos entrar nele, beleza? Supôs que eu estou supondo que você já baixou, já instalou e você vai digitar aqui Hydro, vai baixar aqui no caso, vai abrir ele, Hydro, eu estou usando a versão 1.4, não sei qual é que você está utilizando. A senha, não sei porque que a Ana colocou isso, mas a senha é Hydro Master embaixo, Master, Master. Master assim, tá? Master, ok? Maravilha. Cliquei aqui, ok, show de bola. Agora, galera, eu preciso importar essa base de dados dentro do meu Hydro. Então, eu vou clicar aqui primeiro, sistema, importar. Vou buscar aqui minha estação, aqui no caso em downloads, né? Minha estação, tá aqui, ela tá descompactada. Lembra que você tem que descompactar. Vou clicar aqui em importar.
Já está importando as informações. Enquanto isso, eu fico puxando assuntos aleatórios com vocês. Importei minha base de dados. Vou clicar aqui em fechar. E eu tenho que lembrar o código da estação, galera. Olha só. Vou clicar aqui em funções. Vou clicar aqui em estatística. E, no caso, chuvas diária. Show de bola. Vou clicar nesses 3 pontinhos. Consultar estações. E agora eu preciso saber qual é o código da estação. Qual é o código da estação que nós vimos aqui? Acho que eu me perdi aqui. 195.004. 195.004. 195.004. Olha aqui. Temos os dados consistidos de 83 a 2006 e temos os dados brutos, no caso, de 83 até 2024. Você percebe que os dados brutos tem bastante, né? Chega a ter, no caso, a estação está operacional até hoje. Então, nós temos aí dados que não estão consistidos desde 2006 a 2024. É bastante informação. Ana, eu sei, Agência Nacional de Águas, que você tem muita coisa para fazer, mas a gente está realmente precisando da consistência desses dados. Por favor, consista esses dados. Se tiver algum técnico da Ana me ouvindo, ouça esse clamor, porque eu já estou fazendo um jejum e oração. Vou aqui baixar, analisar os dados consistidos. Se você quiser analisar os dados brutos, gente, você tem que consistir. Existem técnicas para consistir essas informações. Diagrama de duplas massas, repipoca da parafuseta, beleza? Vou supor que eu só vou utilizar os dados consistidos. Vou clicar aqui em OK. Opa, tem uma falha gigantesca. Aqui eu já consigo ver os dados diários, olha só. Eu percebo que em 1997, olha só, teve um pico de chuva gigantesco aqui. Você pode dar uma pesquisada lá no Jornal da Cidade, aquele jornal antigo, que talvez tenham ocorrido inundações na cidade. Aqui nós temos uma falha, alguém aqui saiu na sexta-feira e voltou só na segunda-feira do ano posterior. Uma falha gigantesca. Isso acontece muitas das vezes porque talvez o aparelho tenha quebrado ou ele tenha funcionado, mas não tenha funcionado de acordo com os critérios, né, de homologação da agência. Enfim, existem uma série de fatores pelos quais existem essas falhas. Então, às vezes, a Ana retira também isso aqui. Eu não sei exatamente o que acontece internamente dentro da Ana. Sabe? Até agora não sabemos o que exatamente eles fazem para dizer que esse dado é consistido. Mas, enfim, é um dado de maior confiabilidade. Passou pela análise de uma agência competente para isso. Bom, agora eu preciso verificar, aqui no caso, as máximas mensais. Gente, toma cuidado com totais mensais, porque o total mensal é o seguinte, olha só. No mês de fevereiro de 1983, imagina só 31 copinhos de água, que são os pluviômetros, do mês de janeiro. Aí você soma, coloca tudo dentro de uma jarra. Aí você soma, dá quanto? Dá 285,6 milímetros. Beleza? É a somatória desses 31 copinhos. E aí, você tem aqui já no mês, nas máximas mensais, em fevereiro de 83, que não é, olha só, se aqui eu tenho 285,6 milímetros, que é a somatória dos 31 copinhos de água, aqui nas máximas mensais eu tenho 118,4 milímetros. Em um dia, ocorreu 118,4 milímetros. Em um dia choveu, cara, choveu quase a metade disso aqui. Olha só que loucura. Muito louco. Então, foi um pico bem. Isso aqui, no caso, gente, é de um dia. Você pega os 31 copinhos e analisa desses 31 copinhos qual deles é maior, que tem mais chuva. Aí você coloca aqui como máximo diário. Então, é prestação máxima diária, anual, mensal. É um copinho do mês que é analisado aqui, tá? Você conseguiu entender? Bom, gente, que ofensivo esse negócio de ficar perguntando aos outros se consegue entender. Claro que vocês entenderam. Bom, nós temos aqui no caso essas informações. Eu percebi que temos algumas falhas aqui. É um dado desafiador, né? Porque você precisa ter pelo menos uns 15 anos aqui. Você precisa ter pelo menos 30, né? Mas no momento a gente está adotando no mercado aí 15 anos de dados, no mínimo, para fazer as estimativas. Vamos analisar essas informações clicando aqui em exibir, editar, perdão, copiar a série. Vamos levar essas informações lá para o Excel. Vou colocar aqui no mais. Ctrl V. Bom, aqui nós temos essas informações e nós precisamos analisar, no caso, não as máximas anuais, nós precisamos analisar. Se cada mês eu tenho um copinho que choveu mais, né? Eu preciso saber agora por ano, dos 365 copinhos, qual dele que choveu mais. Eu vou eleger um, entendeu? Para aquele ano. Mas eu não vou olhar isso a partir de um ano civil, né? De janeiro a dezembro. Eu preciso olhar isso a partir de um ano hidrológico, beleza? Bom, eu já vou excluir esses anos de 2000 a 2002. Estou vendo que está com falhas aqui.
Estou preocupado porque talvez não tenha dado suficiente para fazer essas estimativas pelos dados consistidos. Bom, e nós temos algumas falhas. Você percebe que eu tenho falhas aqui bem evidentes, né? Então, são essas falhas, eu vou deixar aqui amarelinho para vocês. Tem várias outras aqui. Nós podemos preencher essas falhas, não há limitação com relação a isso. Existem métodos de preenchimento de falhas, mas existe também a possibilidade de descartar essas informações. Eu não estou nesse luxo aqui não, galera, porque eu tenho pouca informação. O mas tem os dados brutos. Gente, já aconteceu de usar dados brutos. Beleza? Eu percebi, eu comparei o bruto com o consistido da Ana para o mesmo taxa de tempo e vi que a Ana não mudou muita coisa. Às vezes a Ana descarta, né? Quando ela faz essa análise de consistência. E quando certa vez eu analisei e vi que a Ana não descartou, manteve a mesma informação do bruto, significa que aquela estação estava em boas condições de uso, o observador aparentemente não cometeu nenhum equívoco, e nesse caso eu passo a utilizar a bruto. Tá? Às vezes sem fazer nenhum tipo de consistência. É um pecado, mas é um pequeno range, entende? Isso muito em função da escassez de dados. A gente faz o que pode com o que se tem. Bom, e nós temos que analisar isso aqui a partir do ano hidrológico. Pesquisa na sua região qual é o ano hidrológico, que é quando começa a chover, aí atinge um pico, aí desce, né? É a questão do comportamento pluviométrico. Então, o ano hidrológico, ele é diferente do ano civil, né? O ano não começa a chover em janeiro, aí lá em julho tá chovendo mais, depois em dezembro passa a chover menos. Não funciona assim. A natureza tem seu ano hidrológico, tá? Então, o meu ano hidrológico começa aqui em outubro. Vou colocar aqui igual, máximo, máximo. E eu vou começar a analisar a partir de outubro, vírgula, e vou levar até o ano que vem, até setembro do ano que vem. Então ele começa em outubro e vai até setembro do ano que vem. Aperta OK. Vou levar aqui até este ponto. Toma cuidado para você não analisar a média. Olha só, aqui eu já estou pegando a média. Então, OK, maravilha. Quantas informações eu tenho aqui, galera? Turma, eu tenho. Ai, Jesus, eu não tô conseguindo ver 20 anos. Só que aqui, galera, é o seguinte: a gente precisa adotar um critério de como descartar essas falhas, tá? Você que está usando Python, R, geralmente determina o critério. Se tiver 5% de falha naquele ano, descarta aquele ano, tá? Outros não têm isso, né? Infelizmente, outros não podem adotar esse critério automaticamente. Então, vai aqui no olho e retira ou não. Essa é a hora que o menino chora e a mãe não vê. Porque qual ano descartar? Eu quero que vocês olhem para cá, olha só. Olhem para isso. Como que eu vou descartar, né, esse ano aqui, hidrológico? E veja bem, é o ano hidrológico. Caramba, peraí. Tem que levar até aqui, ó. Até aqui, perfeito. Perfeito, maravilha. Como que eu vou descartar? Aqui tudo bem, eu vou admitir essa falha aqui, no caso, mês de dezembro, né? Aqui tá tudo tranquilo. Deixa eu ver essa daqui. Olha só, eu tenho quantos aqui? 1, 2, 3, 4 meses de falha. 4 meses, 90 milímetros. Comparado aos outros anteriores, 55, 43, eu não sei se eu devo descartar isso aqui não, galera. Se eu for seguir o rigor da academia, eu descartaria, porque olha só, a quantidade de falhas em termos percentuais é muito alta, tá? Alguns estudiosos falam que se você tiver 5%, 10% de falha acima disso, já descarta aquele ano, o ano hidrológico, né? Mas eu não vou descartar. Olha só, 103 eu tenho aqui 3 falhas, ok? Mas olha só, 103 milímetros. Se eu descartar esse valor aqui, eu vou subestimar meu valor de IDF. Esse aqui, por exemplo, olha só. Essa daqui, 51 milímetros, você pode até descartar, né? Este ano aqui, este ano. Que representa, no caso, né? Você tem aqui no caso, por exemplo, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 anos de falha. E o valor é muito baixo, certo? Mas se eu descartar esse daqui, que tem 3 meses de falha, e eu tenho 102 milímetros. Se eu tirar esse valor daqui, você vai entender mais à frente por que eu não vou tirar esses valores, tá? Supondo que eu não tenho dados brutos, porque com certeza eu utilizaria os dados brutos, consistiria e depois inseriria aqui para eu descartar alguns anos aqui, né? Porque com os dados brutos eu vou ter mais informações, mas não é o caso aqui, tá? Era para ser um vídeo curto, mas eu não faço pastel, galera, fazendo os projetos de engenharia. Então vamos nessa, beleza? Eu vou admitir, no caso, essas falhas. Você vai adotar um critério,
Daí perguntando, na sua empresa com certeza já deve ter esse critério. Se não tiver, procure uma consultoria com um hidrólogo especialista para você determinar um critério e dissipar isso para a equipe, para que todo mundo tenha isso certo, homogeneamente, beleza? Bom, dito isso, eu vou admitir que, por exemplo, a ideia mais é mostrar para vocês, né, como fazer essa distribuição, essa análise de frequência. Eu vou pegar aqui, por exemplo, né, este ano, vou pegar aqui o ano, Ctrl C, né, vou pegar aqui a máxima, Ctrl C, vou colocar aqui do lado, Ctrl V. O ano nós já temos aqui, que é igual, 93. A máxima nós já temos aqui, beleza? E vou descer isso daqui até este ponto. Ok? Ficou mais claro para vocês? Lembra que o ano de 1983, olha só, significa que ele começou em outubro de 83 e vai até 1984. Galera, eu sei que tem muita gente que faz o contrário, né? Já adota o ano de esses valores em range aqui, lá começando do ano passado. Eu quero que vocês entendam que existe sim análise do fenômeno, mas a gente precisa entender qual é o parâmetro que nós vamos extrair daqui, que é a média e o desvio padrão. Então, assim, isso aqui é uma série histórica como qualquer outra, beleza? O que nós não podemos perder aqui são os valores de máximos em função desse range do ano hidrológico que vamos pegar aqui, tá bom? Se vocês adotarem o ano civil, galera, sendo bem sincero, não vai ter uma grande mudança na IDF, tá? Não vai ter uma grande mudança. Eu já fiz vários testes em quase todos os projetos que eu faço. Então não tem muita. Só que a gente tem que seguir o rigor, né, do evento. Vamos adotar o ano hidrológico. Eu vou levar essas informações aqui de ano, né, ano no caso, e prestação máxima diária, lá para minha planilha de análise de frequência, beleza? Levei aqui, coloquei, Ctrl V, show de bola. Ele já me mostra aqui no caso, né, qual é o valor, um valor que está aqui no caso, máximo 631 milímetros. Eu tenho que verificar no caso, galera, o que é esse 631 milímetros. Calma, peraí. De onde é que veio isso, gente? Como é que em janeiro choveu 631 milímetros? É uma coisa que não está batendo, é muito alto isso aqui. Deixa eu fazer uma visualização aqui. Formatação condicional, escala de cores. Aquilo que for mais, onde choveu mais, eu quero que fique vermelho. Fique azul, né? Onde choveu mais, fique mais azul. Olha só como 631 se destacou dos demais. É muita chuva. Isso aqui vai gerar um outlier, isso aqui é um problema para mim. Eu vou ter que investigar isso daqui. Mandaria até um e-mail para Ana, ou investigaria lá no Jornal da Cidade para saber se em 2005 aconteceu algum tipo de problema aqui, galera. Né? Esse é um dos problemas. Que cidade é essa que eu não sei? Deixa eu ver isso aqui, filho de Deus. Vou colocar aqui, UF. Cacilândia. Cacilândia onde, filho de Deus? Cacilândia. Deixa eu tirar aqui. Cacilândia, Mato Grosso. Cacilândia, Mato Grosso. Gente, para correr um negócio desse aqui, misericórdia. Cacilândia, Mato Grosso. Cacilândia, Mato Grosso. Vamos dar uma pesquisada aqui na Cacilândia, Mato Grosso? Houve algum problema? Inundação, Cacilândia, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, turma? Mato Grosso do Sul, 2005. Ah, Wes, por que você está analisando 2005? Porque tá mostrando aqui que em 2005, né? Em janeiro de 2005, ocorreu esse problema aí. Além da do Cacilândia do Sul, enchente de município, prejuízo diverso, Cacilândia Notícias. Aqui no caso, 2007, 2010, que sofreu madrugada essa quinta-feira. Eu iria pesquisar exatamente o que eu estou fazendo aqui. Após dois enchentes ocorridos em 2007 e 2010, Cacilândia sofreu madrugada essa quinta-feira, 31 de 1, com a força das águas da chuva. O que aconteceu em 2005? Será que realmente aconteceu isso? Né? Porque não está apontando isso aqui não. Deixa eu ver. Momento. Governo Municipal, 20 do município, 2024. Entre o Índice Nacional sobre o Risco, blá 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 blá. Teria que ver isso daqui. Deixa eu ver aqui. Posso pesquisar inclusive aqui, olha só. Cadê aqui minhas ferramentas? Intervalo personalizado, 2004 a 2005. Ir. Formação de estruturas. Não tem nada. Inundação. Vou colocar aqui enchente. O pessoal às vezes confunde isso, tá?
Enchente, Cacilândia, Luz do Sul. Opa! Enchente, Cacilândia, Rio Grande do Sul. Cara, não tem nada registrado no ano de 2005 nessa cidade. Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Deixa eu ver se foi reportado depois, vai que foi no final do ano. Não tem nada, nada nessa cidade. Enchente, Cacilândia, Mato Grosso. A data é 2013, então não reporta isso. Com alto atendimento por 14 anos, que data é essa, gente? 2010, então não é. Teria que pesquisar, no caso, para validar essa questão aqui, gente, porque não tem como saber. Isso aqui tá muito estranho, esse dado de chuva. O meio ambiente tem aumentado. Ok. Eu vou olhar no software. 631 milímetros. Mandaria um e-mail para a Ana para verificar essa questão. Vamos olhar aqui no caso o acumulado do ano de 2005, né? Janeiro de 2005. 2005, 490. Opa, tem um problema aqui. Como que o acumulado mensal de 2005 é 498, certo? 498. E a máxima mensal é 631. Não tem condição um negócio desse. Então aconteceu algum problema, galera. Eu tenho algum problema com esse dado. Parei aqui e já dei uma tremida. Mandarei um e-mail para a Ana para verificar o que aconteceu. Porque como é que se o máximo foi 631 e o acumulado deu menor do que o máximo? Bino, tem esse lado aqui, beleza? Eu vou descartar, no caso, esse dado, turma, não significa que eu ia descartar esses dados. Eu estou descartando devido à incerteza, mas mandarei um e-mail para a Ana, confirmaria essa informação e depois eu voltaria para cá, beleza? Não tem como você tomar essa decisão baseada em dados que você não viu. Então, esses últimos 2 anos eu vou descartar. Esse daqui, por exemplo. Esse ano de 2004. Ok? Vou descartar ele aqui. Maravilha. Vou colocar aqui o ano de 2005. Ctrl X. Ctrl C. Vou colocar. Eu vou descartar diretamente aqui na minha análise de frequência. 2004. Descartei. 2005. Ctrl C, né? E Ctrl V. Beleza? Então, turma, eu tô aqui com minhas informações. A quantidade de dados é suficiente? Deixa eu verificar a contagem. A contagem de 19 anos. Beleza, ok. Maravilha. Vou manter essa informação. Olha como é engraçado, turma. Não é porque o dado da Ana é consistido que não é passível de erro. São pessoas. Pode acontecer. Pode ser um problema, inclusive, de TI. Não sabemos. Bom, dito isso, nós temos aqui no caso aqui quantificar a ordem, porque está seguindo uma ordem cronológica aqui dos anos. E agora eu preciso colocar esses dados aqui, olha só, do máximo, né, do maior para o menor, menor para o maior. E agora eu preciso colocar a ordem. 1, 2, 3. Wes, o que você está fazendo? Estou fazendo uma análise de frequência. Você vai entender mais sobre isso. Maravilha. Eu ordenei os meus dados, né, aqui no caso. Então, o maior é a ordem 1, penúltimo ordem 2 e 3 e vou seguindo assim a minha análise. Bom, turma, existe aqui no caso, né, uma probabilidade de ocorrência. E como que isso ocorre no caso, né? Pegar o 1, né, no caso, e dividir pelo máximo daqui. Eu quero que você entenda o seguinte. Pensa comigo, olha só. O que é probabilidade? Qual é a probabilidade de um dado de 6 lados? Um dado não tem 6 lados? Qual é a probabilidade de sair o valor 2, um lado de 6? Você concorda comigo que a probabilidade de sair um lado, 2 é um lado dividido pelos 6 lados? Então a probabilidade é igual a 1 dividido por 6, certo? Para todos os lados do dado. 1 dividido por 6. Aqui é como se eu tivesse um dado com 19 lados e eu jogasse ele para cima. Qual é a probabilidade de sair, por exemplo, o valor de 135? Eu pego este valor e divido, no caso, a ordem dele, no caso, né? E divido pelo valor máximo, que é 19. Certo? 1 dividido por 19. E assim vou seguir a minha lógica dessa forma. Beleza? Então, dito isso, turma, show de bola. Fiz aqui minha probabilidade. Ok. Que nada mais é do que a minha ordem, o número de ordem dividido pelo máximo, que é 19. Eu tenho aqui no caso o meu TR, que nada mais é do que o inverso da probabilidade. Então, o meu tempo de retorno, por exemplo, para essa chuva de 135 milímetros é de 18 anos.
Complicado aqui, hein? E olha só, eu tenho, no caso, a probabilidade, esses valores estão aqui na cor azul porque você não mexe. É uma forma automática, tá aqui. Mas está livre para você questionar, tá? Bom, aqui nós temos, por exemplo, a chuva de 1996, 135 milímetros, né, o máximo, uma chuva de 18 anos. É aqui que eu olho para a chuva observada e digo qual é o TR dela, com base nessa análise de frequência. Beleza? Existem outras formulações do caso para probabilidade, existem outras formulações, tá, turma? Não é simplesmente 1 dividido pelo máximo, né? Pode ser aquela do Kimball lá, aquela formulação do Kimball, que também é uma boa formulação. Mas aqui nós já temos dados suficientes para formular nossa chuva. Galera, olha só. Nós só temos dados até 2006. Eu tô perdendo muita chuva de 2006 a 2024, tá me incomodando isso. Eu vou fazer isso aqui com dados consistidos, mas depois eu vou fazer com dados brutos, tá? Eu vou pegar os dados brutos e colocar aqui em cima. Não posso dispensar essa série histórica. E vou verificar, né, novamente. Será que aquele dado bruto está coerente com o que ocorreu na cidade? Geralmente está registrado em jornal e tudo mais. Mas aqui, a princípio, era isso que eu queria mostrar. Se eu tivesse até o dado de 2006, beleza? Estou encontrando aqui umas inconsistências nessa série, né? Começar por aquele valor de máximo. E olha só, eu tenho aqui no caso, né, o meu TR aqui, minha chuva observada, e eu tenho o TR associado a cada uma delas. Você pode até colocar aqui no caso, ó, com maior, uma casa decimal a mais para você saber exatamente qual é o TR, beleza? Então nós conseguimos observar até o ano, né, de 91 até o ano de 2006, que essa série histórica tem, 2005, né? Uma chuva com esse TR de 18 anos. Fica ligado, porque esse aqui está fedendo, hein? E aqui em cima nós temos, né, a média desses valores aqui, beleza? A média. E nós temos o desvio padrão dessas mesmas séries históricas. Então, com base nessa média, nesse desvio padrão, nós conseguimos fazer uma estimativa utilizando o Gumbel, né, em função do tempo de retorno. Então, nós temos, por exemplo, para um tempo de retorno, que eu imputo, tá, galera? Eu posso colocar, sei lá, 5 anos, por exemplo, ou então, sei lá, 1 ano. Uma chuva no tempo de retorno não tem aqui 1 ano, deixa eu colocar aqui 2. A partir de 2 anos, vai. 2 anos. Então, utilizando a distribuição de Gumbel, né, nós temos aqui no caso, para um TR de 2 anos, qual é a probabilidade, no caso, para um TR de 2 anos? Qual é a chuva para um TR de 2 anos? Milímetros, altura de chuva, 78 milímetros. Ok? 78 milímetros. Para uns 5 anos, 98 milímetros. 10, se você colocar aqui, por exemplo, vai 12, você sabe qual é a altura de chuva. A altura de chuva, ou seja, a altura de chuva em função de um tempo de retorno. Já é uma chuva estatística. Wesley, então por que você não se preocupa muito com aquele negócio de ano civil, ano hidrológico, embora você utilize ano hidrológico? Galera, porque não muda muito isso daqui. Isso daqui. A média, né, desses valores, se você utilizou ano hidrológico ou ano civil, não muda muita coisa. É chulo o valor, a diferença, tá? A não ser que tenha realmente, assim, uma diferença muito grande, né, nos picos. E geralmente não tem. Bom, obtivemos aqui no caso a nossa chuva em função do tempo de retorno. E a nossa preocupação é o seguinte: esse aqui no caso é uma chuva diária. E nós temos que estimar, no caso, a nossa chuva de 24 horas. Qual a diferença de uma chuva diária para uma chuva de 24 horas? A chuva diária, geralmente, você tem uma medição. Ela é fixa, das 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Então, ela vai medindo a chuva sempre nesse intervalo. Wesley, e se eu analisar... E aí ela pega e soma, né? Toda a chuva que caiu no copinho ali. Agora, imagina se eu fosse, Wesley, analisar a chuva em intervalos dinâmicos, né? Não das 7 horas da manhã até 7 horas da noite, mas, sei lá, das meia-noite de um dia até meia-noite do outro. Ou seja, um intervalo de 24 horas dinâmico. Você provavelmente encontraria ali, no caso, uma chuva em torno de até 15% maior do que a chuva diária. Então, por isso que nós admitimos que para uma chuva de 24 horas, né, existe um empoderamento aí, no caso, de 15%. Ou seja, a chuva de 24 horas chega a ser de 10 a 15% maior do que a chuva a chuva diária. A minha dicção hoje está uma lástima, mas vocês vão dar o desconto. E como que eu faço para converter, Wes, essa chuva aqui, por exemplo, né? Primeira coisa, né? Eu preciso saber quais são os parâmetros que eu vou utilizar para converter uma chuva diária, que é essa chuva aqui que a distribuição de Gumbel me deu,
certo? Para uma chuva de 24 horas. Então, eu tenho aqui no caso os coeficientes de discretização da CETESB, que ele me diz o seguinte, olha, para você converter a chuva de um dia para 24 horas, você pega o valor de um dia e multiplica por 1,14. Beleza? Show de bola. Para converter de 24 horas para meio-dia, você pega o valor da chuva de 24 horas, que você converteu anteriormente, e multiplica por 0,85. Maravilha, então você tem todos os coeficientes aqui até chegar o valor, né, de 30 minutos para 5 minutos. Bom, eu tenho que escolher aqui no caso dessa planilha um tempo de retorno. Eu vou escolher, por exemplo, deixa eu ver meu desafio aqui, galera. Qual é o tempo de retorno? 25 anos, beleza. 25 anos eu tenho que encontrar chuva para 10 minutos. Já tem aqui no caso 25 anos. Esses 25 anos, galera, eles vêm justamente desse valor que você coloca aqui, beleza? E aqui você pode escolher o que você quiser. Menos de um ano. Bom, beleza, temos aqui o tempo de retorno de 25 anos. E aqui, no caso, utilizando esses discretizadores, ele me diz, olha só, né? Aqui no caso, as durações em minutos, ele vai quebrar agora em termos de durações em minutos. Então, eu coloquei aqui um range que geralmente nós utilizamos, né? 5, 10, 15 minutos, até 1440 minutos, que é 24 horas. Bom, vou colocar aqui no caso a precipitação que ele obteve, né? E a intensidade, ou seja, a precipitação para 24 horas, beleza? A precipitação para 24 horas. Então, é 145,55 milímetros. E se eu pegar a precipitação e dividir pela duração, eu obtenho a intensidade em milímetros por hora, beleza? Então, aqui você tem a duração em minutos e a intensidade, no caso, em milímetros por hora. Sei lá, se o teu tempo de concentração deu 10 minutos, cara, qual é a tua intensidade? 146,56. Vamos dar uma olhada aqui no caso, aqui no resultado que ele obteve. Olha só, muito parecido com o resultado dele. Ó. 10 minutos, 141,44. Muito parecido. Provavelmente porque talvez ele tenha utilizado o plúvio, e o plúvio tenha sido feito, né, ou tenha utilizado essa série, né, lá para anterior a 2006. Então ele pegou esses dados anteriores. Então é uma série que não está atualizada, porque nós precisamos pegar os dados brutos e adicionar para verificar o que vai acontecer no caso aqui com a nossa intensidade. 32 minutos? Ai, gente, eu vou fazer, tá? Porque pode ser que tenha alguém precisando do outro lado. Bom, eu vou pegar novamente aqui no caso, né, essa intensidade. Deixa eu só explicar aqui rapidão. É o meu TDAH falando alto. Bom, Wesley, e se eu não tiver 10 minutos? E se meu tempo de concentração deu, sei lá, 35 minutos? Como é que eu faço? Porque assim, cara, eu só tenho 30, depois 60. Meu tempo de concentração deu, tipo, meu tempo de concentração, né? Minha duração de chuva deu 40 minutos, tá? Então o que eu vou fazer? Qual é o valor que está entre 40 minutos? 30 e 60, certo? Então eu vou colocar aqui 30 e aqui o valor de 60, beleza? 30 e o valor de 60. E eu vou pegar, no caso, para o valor de 60, a chuva pertinente a ele, beleza? E para o valor de 30, vou pegar a chuva pertinente a ela, beleza? Show de bola. E aqui no caso, ele fez, no caso aqui, né, um cálculo para obter a intensidade disso. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no caso a minha duração, 40 minutos. E ele vai fazer uma interpolação linear aqui, no caso, entre 30 e 60, né? Por exemplo, eu sei que entre 30 e 60, tem aqui, no caso, 90 milímetros por hora e 61 milímetros. Tem que estar entre um e o outro, né? Porque 40 está entre 30 e 60. Eu obtive 75,8 milímetros por hora. Beleza? Se eu colocar aqui no caso. Enfim, ficou bem nítido para você como fazer isso? Beleza? Bom, manipular a planilha não é tranquilo. O importante você tem que se apegar a entender os teus dados e a qualidade deles e o que descartar, o que utilizar. Vamos fazer uma análise de sensibilidade, galera, com os dados brutos. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou analisar os dados brutos. Analisar os dados brutos a partir de 2006. Então, pegando aqui 2006 para 2007, ou seja, entre 2006 até 2024, eu vou até 2024, beleza? Eu vou pegar esses dados brutos e vou verificar, vou dar eles como consistido, mesmo sendo bruto, para ter uma análise de sensibilidade, para saber se vai mudar muito a minha IDF, beleza? Então, vamos lá. Esse aqui é o dado consistido, tá aqui a informação. Vamos para o dado bruto. Código de administração, 095.004. 95.004.
Então, maravilha. Vou clicar aqui em editar, copiar a série. Clicar aqui, Ctrl V. Bom, novamente, eu vou descartar todas essas informações. Em 2005, vou deixar só 2006, excluir. Maravilha. Bom, esse máximo aqui eu vou retirar. Ok. Vou pegar a mesma formulação daqui, 2005, vou colocar aqui. Beleza? Porque eu tenho que seguir o mesmo ano hidrológico. Então, vou seguir até aqui. Entrando na discussão agora aqui se tu é filho ou não, se tu é adotado ou não. Vou usar esses dados, esses 0, 0, 0 aqui é muito estranho, dado bruto. Mas vou supor aqui no caso que esse dado pode ser utilizado. Gente, manda um e-mail para a Ana, o pessoal é super atencioso, tá? É muito bom para você tomar uma ponderação. De repente, eles podem até te ajudar com relação a isso. Pessoal da Ana, muito obrigado pela velocidade com que vocês atendem os meus e-mails. Bom, dito isso, eu tenho essas informações. Perceba que nós temos alguns dados aqui que eles estão, né? A Ana, ela fez aqui, no caso, a análise de consistência dela, mas ela disse para você, olha, tem alguns dados que são estimados, outros dados que são duvidosos. Olha só, esse dado aqui, por exemplo, que tem interrogação, ele está aqui, mas ele é duvidoso. Mas como é que eu vou saber? Se a Ana duvida, eu também duvido, mas eu não vou descartar essa informação, tá? A não ser que essa informação, assim, pluviometria muito baixa, eu descarto. Não sendo, eu não vou descartar porque eu não posso arriscar. Do incerto para o incerto, eu prefiro estar o mais certo de que os valores estão seguros ali, estão pelo menos, né, a favor da segurança. Bom, dito isso, tá tudo certinho, beleza. Deixa eu testar novamente, tirar esse daqui. 2024, show de bola. Beleza. Agora, novamente, faz essa análise de cores aqui, que é bem importante para você saber, né, se você tem algum outlier aqui que você vai ter que descartar em função das suas incertezas. Bom, dito isso, turma, olha só. Meio do ano aqui chove muito pouco, ou nada, né? E aqui no caso, mês de janeiro, mês de março, nós encontramos alguns máximos, né? O mês de março de 2011, por exemplo, caiu uma pancada d'água aqui, 174,9 milímetros. Chama atenção essa questão aqui. Beleza? Bom, na minha série histórica, eu vi que eu adotei até o ano de 2005, né? 51 milímetros. O ano de 2005 está pegando o quê? Até o mês de setembro de 2006. Ou seja, eu vou ter que pegar uma informação aqui posterior, começando em outubro de 2006. Beleza? Minha série histórica lá tem que começar aqui, ó. Outubro de 2006. Então, deixa eu ver aqui se está pegando. Outubro de 2006? Perfeito, está pegando aqui. Então, olha só, vou completar aqui no caso a minha série histórica, vou levar para lá mesmo, tá? Deixa eu levar aqui minha. Deixa eu colocar ela aqui junto com a outra. Beleza? Aqui em cima. Tá ficando uma bagunça. Que saco isso, gente. Deixa eu analisar aqui, beleza. Vou colocar os valores. Tá, vou descartar aqui o ano 2024. Descarto por quê? Né? Porque o ano 2024 ele já está embutido na série que eu digo que é 2023. É o ano hidrológico, lembra? Começa no ano anterior e vai até o ano que eu digo que é o ano representativo. Bom, agora eu vou pegar os dados aqui de 2006 até 125. Deixa eu copiar aqui, deixa eu colocar agora os anos aqui novamente, do menor para o maior. E colar aqui essa informação. Cadê? Ctrl C, levo para lá novamente, Ctrl V. Colar somente valores. Perfeito. Bom, galera, agora que eu fiz isso, eu preciso retirar aqui, no caso, essa questão das ordens. Preciso colocar aqui do maior para o menor. Certo? E agora eu vou começar minhas ordens de novo. 3, beleza? Vou fazer isso. Show de bola, maravilha. Opa! Cuidado com isso. É melhor arrastar, galera. Melhor arrastar. Não vai se encantar demais com a automaticidade, não, porque senão você vai automatizar um erro. Bom, novamente comecei minha interação com os dados brutos. Eu me esqueci do valor que deu anteriormente, né? Eu dei um valor assim, um pouco maior, mas muito próximo. Acredito que vocês gravaram aí, é só botar no vídeo. Bom, obtivemos aqui novamente a nossa análise de tempo de retorno. Olha, a chuva maior que nós encontramos observada foi, né, uma chuva de 18 anos, se eu não me engano, ou foi de 12, eu não me lembro. E aqui no caso, nós encontramos a chuva maior observada em 2010, 174 milímetros, de 36 anos. Se nós fôssemos seguir somente os dados consistidos, nós perderíamos essas observações aqui. Muito importante. E você percebe, olha só,
Posterior ao ano de 2006, nós temos duas chuvas intensas, 2009 e 2010. Se eu verificar que esse dado realmente é confiável, tá? Bom, dito isso, o processo está automatizado aqui na planilha. Vou manter aqui 25 anos. E eu cheguei aqui, no caso, para 10 anos. Olha só, intensidade de 166,44 milímetros. É maior do que a que eu obtive anteriormente. Certo? É maior. Então, o que eu faria aqui nesse caso como profissional? Né? Eu adotaria a minha chuva com os dados brutos da Ana. Mandaria um e-mail da Ana para saber se tem algum tipo de problema. É sempre bom ter um contato lá, a galera é super atenciosa. Tá? E eu preciso verificar aquele dado lá, gente, de tantos milímetros, para saber o que está acontecendo. Até porque, se é o software Hydro ou se é a base de dados da ANA, eu preciso ter certeza. Porque vai que isso tenha corrompido algum dado aqui que eu não sei. Fica atento com relação a isso. Bom, galera, mas acredito que foi o suficiente para vocês terem uma noção de como pegar esses dados e como fazer essa análise de frequência, tá? É muito importante você fazer a análise de frequência para que você, poxa, chegue lá em campo e diga, ó, essa chuva aqui lá no ano de... O seu José, por exemplo. O seu José chegou para mim, Wesley, no ano de 2010, cara, que não dou tudo. Aí você vai ter que saber qual é a chuva. Qual é a chuva? Escute bem, veja bem. Você precisa saber qual é a chuva que ocorreu em campo, né? E saber qual é o TR dela. Por quê? Você vai pegar esse TR, no caso, e vai simular teu hidrograma com este TR. Beleza? Você vai simular esse hidrograma com esse TR. E o que você tem, no caso? Imagina só que eu vou colocar um exemplo para você aqui. Ó. Nível é o NA no poste. Vou colocar aqui. Um exemplo para você. Essa chuva de 2010, ela ocorreu, né? E ela gerou uma mancha de inundação. E essa mancha de inundação, cara, ela chegou lá naquele pilar da ponte na cota 785, certo? Maravilha. E é uma chuva de 36 anos. Ou seja, quando você for fazer o teu hidrograma de cheia, você vai pegar lá a tua bacia, colocar lá o TR. Qual é o TR que você vai colocar? TR de 36 anos. E aí você vai simular um hidrograma de cheia, certo? Um hidrograma de cheia de 36 anos. Quando você coloca lá no REC-RAS esse hidrograma de cheia, ele tem que chegar lá no REC-RAS, né, nessa cota 785. Porque se no campo ocorreu uma chuva de 36 anos e chegou nessa cota lá na ponte de 785, o teu modelo também tem que chegar para essa chuva de 36 anos. Ah, Wesley, então o que eu faço? Calibra o teu main. Vai calibrando o teu main até ele chegar nessa cota. Depois que você calibrou o seu main, calibrou o seu main até chegar nessa cota. Agora o que você faz? Você vai fazer uma nova simulação agora, predita. Agora com o teu modelo calibrado, né, a geometria calibrada, agora você vai simular para um TR não de 36 anos, mas para um TR de 100 anos. Mas cadê o TR de 100 anos aqui, Wesley? Você não tem. Você tem aqui, olha só, 175 milímetros. Wesley, mas eu não tenho o observado de 100 anos, eu só tenho até 36 anos, exatamente. Então você está fazendo uma extrapolação da curva. Beleza? Você está fazendo uma extrapolação da curva. Você está olhando lá à frente, está fazendo uma estatística para olhar à frente. Muito legal, né? Já com o teu modelo calibrado. Beleza? Você calibrou ele com a tua chuva observada de 36 anos, né? Chegou nessa cota aqui. Quando você colocar 100 anos, possivelmente vai chegar na cota 788, 9, enfim, eu não sei como é que vai se comportar isso. Mas agora você já consegue olhar para o futuro a partir de um dado que está tratado. Mas você precisa primeiro fazer uma análise de frequência para saber qual é essa chuva para simular o teu hidrograma observado. Pegou o fio da meada? A análise de frequência serve para isso também. Bom, dito isso, entramos aqui nessa discussão de chuva. Wesley, eu vi que temos aqui no caso do observado e você utilizou uma distribuição estatística, né, uma função matemática aqui para fazer essa estimativa. Né? Nós temos aqui, por exemplo, essa curva que mostra justamente isso. Olha só que legal. Ela pega, no caso, né, os TRs aqui, no caso, e equipara com o observado. Tem até um deslocamento aqui. Wesley, mas você não acha que isso aqui, essa vermelha aqui, no caso, porque eu estou simulando para 100 anos, né? Então, 100 anos eu estou pegando esse valor aqui, olha só. Esse valor aqui de 176 milímetros que eu vou simular. Wesley, mas o teu observado, cara, ele está fazendo isso aqui, ó. Será que essa chuva aqui de 100 não era maior aqui? Não seria de 200 milímetros? Entramos numa discussão de qual o melhor método de distribuição estatística a utilizar aqui. Será que é o Gumbel mesmo?
faria uma nova distribuição estatística baseada no melhor ajuste. E aí tem os testes de aderência que você pode utilizar, beleza? Para verificar qual deles se ajusta melhor a esse daqui, beleza? Eu sairia do Gamba e já iria para outro, porque eu já vi que não está muito legal. É muita informação, eu sei, mas acredito que seja o suficiente para você já iniciar os seus estudos e melhorar aí, no caso, suas estimativas. Bom, agora, Wesley, que você tem, no caso, essas informações de calibragem, pensando já na simulação hidráulica à frente, você já entendeu a tua chuva, você já verificou, no caso, na qualidade dos seus dados, sabe o que fazer, sabe quem pedir ajuda. Qual é, Wesley, o risco dessa chuva? E eu vou colocar aqui, olha só. Ai, meu Deus, eu não consigo mais fazer isso. Consigo. O teu cliente, ele teve problemas, prejuízos na chuva de 2010, né? É uma chuva de 36 anos, certo? E ele está preocupado, porque a casa de máquina deles lá foi tudo por debaixo da inundação. E ele está preocupado. Wesley, eu vou instalar uma nova casa de máquina, né? E eu preciso saber, cara, quando que essa chuva vai acontecer. Porque eu não vou mexer em nenhum aterro, vou deixar ela no mesmo nível, no mesmo terreno, na mesma forma. Essa chuva, Wesley, aconteceu, mas não acontece, né? Com frequência. Qual é a probabilidade dessa chuva acontecer nos próximos 30 anos? Vou colocar uma máquina aqui, vai. Eu vou colocar aqui 15 anos, vai. O cliente vai instalar lá uma casa de bomba por 15 anos, ou seja, cara, você vai ter que olhar para os próximos 15 anos e qual é a probabilidade dessa chuva acontecer. Leigo, você vai dizer que é só pegar, no caso, o tempo de retorno dessa chuva, né? Descobrir qual é o tempo de retorno e dividir por 1. Dividir por esse tempo de retorno e vai descobrir qual é a probabilidade de ocorrência dessa chuva. Mas não funciona assim, gente. Existe um conceito chamado risco, tá? Risco. Vou explicar para você como é que funciona. O tempo de retorno, esse 1 dividido, né? Deixa eu até colocar aqui. Cadê? Esse aqui, ó. Probabilidade do tempo de retorno, que é o valor de 1 dividido pelo a probabilidade em função do tempo de retorno, né? Você pega aqui no caso o tempo de retorno, 1 dividido pelo tempo de retorno. Enfim, o que é essa probabilidade? É como se eu pegasse a minha casa de bombas, né? E eu colocasse ela ali por 1 ano. E no próximo ano eu retirasse essa casa de bomba. Ela vai ficar exposta ao risco somente 1 ano. Então, qual é a probabilidade disso? 0,028. Essa é a probabilidade de ocorrer, beleza? No caso, essa chuva, né? Para esse tempo de retorno. Então, maravilha. Wesley, qual é o risco? Nossa, eu tô enrolando pra caramba, né, cara? Eu tô com medo de confundir vocês, né? Existe uma formulação do risco, né, que é o seguinte: quando você fala que ela vai ficar 15 anos exposta ao risco, você tem que calcular, no caso, um risco em função dessa exposição. O tempo de retorno é o risco para 1 ano de exposição. Agora, você tem que imaginar 15 anos, a vida útil daquele ativo. Você pode utilizar essa formulação do risco aqui, beleza? 1 menos 1 dividido pelo tempo de retorno, que é a probabilidade de ocorrência cedência, a probabilidade média de ocorrência, elevado ao o número de anos, né, que ela está exposta, né? No caso, vida útil, por exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho uma vida útil, vou fazer várias simulações aqui, 1, 2, 5, 10, 15, 25, sei lá. E eu tenho um tempo de retorno diferente aqui. Eu vou colocar 2, 5, opa, 2, 5. Vou deixar assim, 2, 5, 15, 25, 50 e 100 anos, beleza? Wesley, qual é a probabilidade de ocorrência dessa chuva? Qual a probabilidade de ocorrer essa mesma chuva, né? Para um tempo de retorno de 2 anos, e eu tenho uma vida útil, eu vou expor meu ativo, no caso, somente 1 ano. A chuva tem um tempo de retorno, taxa média de ocorrência a cada 2 anos. A minha exposição ao risco é de 50%. Existe 50%, cara, de você se dar mal ou não. Wesley, e o que acontece quando, por exemplo, eu tenho, no caso, eu vou aumentar a vida útil dela para 10 anos? Vai continuar o tempo de retorno de 2 anos. Olha só, o risco aumenta bastante. Se eu colocar aqui 5 anos, reduz o risco. Por quê? Estou reduzindo a vida útil, a exposição dela ao risco.
Olha só esse caso aqui, por exemplo, de uma vida útil de 15 anos, que é o caso do nosso cliente. Eu vou simular aqui de 15 anos, para um TR de 50 anos. Eu vou, no caso, simular a nossa chuva de ocorrência, 36, tá? TR de 36. A probabilidade dessa chuva ocorrer novamente nos próximos 15 anos, com esse TR, essa chuva aqui no caso, né, 2010, é de 34%. Se você fosse simplesmente pegar 1 dividido por 36, que é igual a 1 dividido por 36, né, e colocasse aqui você falar, olha o que você falaria para o seu cliente. Você falaria que o risco de ocorrência, ou excedência, é de 2,8%. Você está mentindo. Isso aqui é só para um ano. Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido. A planilha está bem automatizada, galera. Fica tranquilo com relação a isso. Wesley, por que você colocou confiabilidade aqui? Porque às vezes tem que conversar com a galera de confiabilidade, o pessoal de manutenção, e eles me dizem o seguinte, às vezes, né? Wesley, tô estendendo demais o vídeo. O meu ativo ele precisa ter uma confiabilidade X. Se eu tenho uma confiabilidade, o que é a confiabilidade? A confiabilidade nada mais é do que 1, o todo, a probabilidade 1, que é 100%, menos o risco, que é a falha. Então eu já chego na minha confiabilidade, que é 3%. 97% é o risco de falha, 3% é o risco de não falhar. Então minha confiabilidade aqui está bem baixa. Beleza? Essa análise de risco é muito legal. Existe uma outra distribuição estatística discreta, que é a distribuição binomial, que é o que eu geralmente utilizo. E que eu passo a utilizar, no caso, quando eu quero ter uma análise mais acurada. Quando, por exemplo, eu quero saber, Wesley, desses 10 anos, qual é a probabilidade de nos 5 primeiros anos eu ter alguma falha no meu ativo? Ou qual é a probabilidade, pessoal da mineração, né? Wesley, eu vou instalar aqui muitas canaletas, uma série de dispositivos aqui na mina, mas, cara, daqui a 3 anos eu estou tirando tudo isso aqui é temporário. Qual é o risco disso aqui acontecer, né, nesses próximos 3 anos? Aí eu faço. Aqui eu posso analisar dessa forma. Mas se ele te pedir uma sequência, uma ordem, por exemplo, Wesley, desses 3 anos, qual é a probabilidade de ocorrer no segundo ano? Aí eu vou para uma análise da distribuição binomial. Dá uma pesquisada no YouTube sobre ela, é muito boa essa distribuição. E os valores vão sair parecidos com isso aqui, beleza? Quando você não analisa a ordem, beleza? Do evento. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Essa série histórica está com problemas, eu averiguaria ela. Tô preso à questão da escassez dos dados. E, em função disso, da incerteza para incerteza, cara, eu vou adotar o meu 166.44mm. E siga-me os bons, beleza? E espero o e-mail de resposta da Ana para verificar se aquele lá é 600 e poucos milímetros mesmo ou não. Tenho que ter certeza disso. Acredito que não, porque o próprio ídolo já me deu essa referência. Bom, turminha, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Eu planejei um vídeo de 10 minutos, gente. Porque quando os dados são bons, eu tenho dados suficientes. É 10 minutos e faço isso aqui. Tá dando 53 minutos, mas acredito que vai ajudar todo mundo. Então, espero que vocês aprendam isso. Se você tiver algo a me agregar também, eu sempre gosto de trocar essa ideia, porque às vezes uma pessoa que está me assistindo diria algo do tipo, Wesley, eu não faço isso, eu faço de outra forma, e pode ser que amanhã, daqui a uma semana, galera, eu já faça uma planilha totalmente diferente aqui, parâmetros diferentes, eu já tenho uma maturidade melhor em função desses insights que vocês vão me dando, beleza? Eu acho válido essa discussão aqui que a gente está tendo, beleza? Pra gente não ter. Nossa, mas eu tô com esse vício, essa palavra beleza tá na minha boca e não sai. É isso. Sexta xícara de café no final do dia. Acredito que a gente já conseguiu responder algumas dúvidas. Ok? Então é isso, galera. Eu adotaria 166mm e diria que a minha série histórica ela tá um pouco subestimada. Beleza? Tchau, tchau. Beleza? Eu não acredito que eu peguei esse vício de linguagem, gente. Isso não pode estar acontecendo. Tchau, tchau, galera.